Inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Aviso: se você não está pronto para ter a sua teologia ou religiosidade ofendidas, saia imediatamente deste vídeo. Parte 3. Milagres. Aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas capítulo 3, versículo 5. Pois não ousaria falar de nada, exceto do que Cristo realizou por meu intermédio, resultando na obediência dos gentios, por palavra e ação, no poder de sinais e maravilhas, no poder do Espírito, de modo que, desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, tenho pregado plenamente o Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 15, versículos 18 e 19, Nova Bíblia Padrão Americana. Descarte todos os auxílios para ouvir. Estávamos na sala de cura, orando pelas pessoas. Um homem idoso entrou com sua esposa e nos disse que precisava de cura para seus ouvidos. Não sabíamos o quão ruim era sua audição até que ele tirou seus aparelhos auditivos. Esse cara era surdo como uma pedra. Tivemos que gritar com ele para se comunicar assim que ele tirou seus aparelhos. Um dos meus pais espirituais, Mark Bucket, pegou o óleo de unção e molhou as pontas dos dedos indicadores com ele. Antes que eu percebesse, Mark enfiou os dedos nos ouvidos deste homem com óleo e tudo. Enquanto Mark orava pela cura desse homem, observei a esposa do outro lado da sala. Ela lidou com essa surdez por mais de uma dúzia de anos, tendo que gritar com frequência apenas para se comunicar com o amor de sua vida. A frustração que ela experimentava diariamente deve ter sido difícil, para dizer o mínimo. Depois que Mark amarrou um espírito surdo neste homem, perguntamos a ele se sua audição havia melhorado. Não melhorou. Quando ele gritou, "O que você disse?", ficou claro o efeito que nossa oração teve. Não se preocupe, Deus não mudou de ideia sobre comprar a cura desse homem enviando Jesus à cruz para morrer. A vontade de Deus ainda era curá-lo. Mark me fez orar dessa vez. Orei com todo o fervor que tinha. Nada aconteceu. Mark orou novamente e nada. Nesse ponto, fiquei desconfortável. Esse cara não estava sendo curado, mas Mark parecia completamente indiferente às circunstâncias. Na verdade, Mark ficava mais motivado a orar cada vez que o cara não era curado. Os violentos tomam o reino à força. Mark orou pela quarta vez. Então, ele colocou o homem a alguns metros de distância, de frente para nós. Mark gritou, "Ok, repita para mim o que eu disser." Mark cobriu frouxamente a boca com a mão para que o homem não pudesse ler seus lábios e disse com voz normal, "Deus é bom." Ainda me impressiona quando me lembro desse momento. Os olhos do homem se arregalaram de repente e ele deixou escapar, "Você disse que Deus é bom." Mark, não afetado pela surpresa do homem, disse ao homem para dar 5 passos para trás. Agora, eles estavam a cerca de 6 metros de distância. Ele disse ao homem para caminhar até o canto da sala, que era diagonal, de onde ele estava. Eles estavam parados a 6 metros de distância agora. Então ele disse ao homem para ficar de frente para o canto. Mark cobriu a boca novamente, apesar do fato de que o homem nem estava de frente para nós e não podia nos ver. Mais tarde, Mark me disse que ele fez isso para que os escarnecedores e pessoas sem fé não possam dizer que o homem usou um reflexo dos cartazes nas paredes para ler seus lábios. Desta vez, Mark não usou uma voz normal. Ele sussurrou, "Jesus me curou." O homem se virou e gritou, "Você disse que Jesus me curou! Sim, ele curou!" Naquele instante, a esposa do homem caiu no chão chorando de gratidão. Fiquei ali em estado de choque
enquanto tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Olhei e vi Lídia, a esposa de Mark, no chão segurando a esposa do homem. Mark já estava se movendo para orar pela próxima pessoa. Ele está acostumado a milagres fantásticos. Se você nunca viu Jesus abrir os ouvidos dos surdos, sinto muito. Foi uma das coisas mais incríveis que já vi e gostaria que todas as pessoas pudessem ter visto. Uma vez perdido, agora encontrado. Eu estava ministrando em uma pequena conferência sobre cura e evangelismo profético em Wenatchee, Washington, junto com alguns outros. A multidão estava nos fazendo perguntas sobre o ministério de cura e nós estávamos respondendo a eles pelo microfone. Depois de 30 minutos compartilhando as escrituras e contando histórias de ocasião em que Deus agiu milagrosamente em nosso favor, uma jovem se levantou na primeira fileira. Ela compartilhou que recentemente havia entregue sua vida a Jesus e que nossas histórias abriram seu coração para crer que Deus poderia curá-la. Perguntei a ela o que precisava de cura. Ela compartilhou que era completamente cega do olho esquerdo desde o nascimento. Após terminarmos de falar e responder perguntas, um grupo de nós se reuniu em torno dessa jovem mulher para orar por ela. Quebramos um espírito de cegueira que estava sobre ela e pedimos que ela cobrisse seu olho bom com a mão para que não pudesse enxergar por ele. Um homem balançou o braço na frente do rosto dela e perguntou: "O que você vê?" Quando as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, ela nos disse que podia ver um braço acenando na frente de seu rosto. Olhei para seu olho esquerdo e notei que ele seguia minha mão enquanto eu movia na frente de seu rosto, quando antes da oração isso não acontecia. Algumas das pessoas que estavam ao redor começaram a ficar animadas, até gritando, compreensivelmente. Elas tinham acabado de testemunhar um milagre diante de seus olhos. Meu coração também batia rápido. Apenas para confirmar o que acabara de acontecer, eu disse: "Espere um segundo, deixe-me entender bem. Você não conseguia enxergar com esse olho? Você não era apenas daltônica? Você estava completamente cega?" Essa alma preciosa olhou para mim, com um rímel borrado por todo o rosto, e disse: "Sim, eu estava completamente cega e agora posso ver." O hino Amazing Grace ecoou em minha cabeça enquanto fiz outra pergunta para ela: "O que você vê agora?" Ela comunicou que, embora pudesse ver, ainda não podia ver claramente. Lembrei-me do tempo em que Jesus orou pelo cego, que viu algo como árvores andando após a primeira oração. Jesus orou novamente e a visão do homem foi completamente restaurada para que não ficasse mais embaçada. Então nós oramos novamente. Desta vez, levantamos a mão na frente do rosto dela e pedimos que ela nos contasse quantos dedos ela viu. Nós seguramos 3 e ela disse 3, 4 e ela disse 4. Quando levantamos 1 e ela disse 1, a sala explodiu. Louvor exuberante, desinibido e involuntário começou a subir da sala em gritos, risos e orações silenciosas. Pedi a ela que lesse a faixa na parede do fundo. Ela leu para todos ouvirem: "Jesus morreu por mim." Enquanto as pessoas a abraçavam e olhavam para o seu olho restaurado, eu caminhei para o outro lado da sala, onde havia pessoas que nunca haviam testemunhado um milagre acontecer bem diante de seus olhos. Elas estavam inseguras sobre o que esperar de nosso tempo juntos e agora ficaram imóveis, com o queixo no chão. Uma mulher me puxou de lado e disse: "Nunca vi nada assim. Eu acredito que Deus faz milagres, mas eu nunca tinha visto um milagre, até hoje." Eu disse: "Este é quem é Deus," enquanto apontava para a jovem que acabara de receber um novo olho. Os milagres revelam o caráter de Deus. Um milagre é uma declaração do céu, uma declaração sobre quem Deus é. Ele ama curar seus filhos. Ele é bom. O Deus da criação presente. Minha esposa e eu estávamos em Tijuana, no México, em uma viagem missionária de curto prazo com a Bethel Church. No final da viagem, Christine e eu passamos o dia na Revolution Street. Por volta do meio-dia, nos sentamos em um restaurante para almoçar. Uma idosa se aproximou de nossa mesa para pedir. Ela estava suja e seu cabelo estava emaranhado. Sua pele havia sido queimada pelo sol escaldante mais de uma vez e havia adquirido uma tonalidade marrom profunda com um toque avermelhado.
As rugas profundas em suas bochechas e ao redor dos olhos e boca revelavam sua idade. Ela era bonita. O garçom disse a ela que ela precisava sair e nos deixar comer em paz. Isso me lembrou das vezes em que meu pai repreendia nosso cachorro para impedi-lo de se aproximar da mesa de jantar e implorar por restos de comida enquanto a família comia. Isso pode ser adequado para um cachorro, mas nunca para um ser humano. Então, nós a convidamos para comer conosco. Nós a alimentamos, seguramos sua mão e falamos com ela as palavras mais gentis que podíamos com nosso vocabulário limitado. Quando não conseguimos dizer a ela como ela era bonita e valiosa, chamamos o garçom, que havia dito para ela sair, e pedimos que ele interpretasse para nós. Garantimos que a mesma boca que a repreendeu agora fosse usada para honrá-la e amá-la. Ela nos disse que estava doente, então oramos por ela. Ela nos disse que, enquanto orávamos, um calor intenso percorreu seu corpo. Depois que o calor passou, ela nos disse que sentiu suas forças novamente. A doença se foi. A partir do momento em que a convidamos para sentar conosco, todos começaram a tratá-la com amor, em vez de tratá-la como um pedaço de lixo. É notável quanta influência cada um de nós tem. Devemos usá-la para fazer com que os outros respeitem e amem aqueles que de outra forma não fariam. Compramos uma rosa para ela, demos-lhes algum dinheiro e a abençoamos. Ela comeu toda a sua comida. No final do nosso tempo, ela deu a volta na mesa e começou a chorar enquanto nos segurava. Ela nos beijou várias vezes e disse: "Vocês são o povo de Deus", enquanto as lágrimas molhavam a pele seca e rachada de seu rosto. Ela continuou acariciando levemente a barriga grávida de Christine enquanto nos segurava. Fomos muito abençoados. Enquanto comíamos, um homem bêbado nos viu interagindo com essa mulher maravilhosa e se aproximou. Conversamos com ele, descobrimos que ele era ateu e nos oferecemos para orar com ele. Nossa oração consistia apenas em abençoá-lo. Quando ele estava saindo, ele disse: "Eu não acredito em Deus, mas você continuaria orando por mim?" Eu ri muito. Parecia ser uma declaração fundamentalmente contraditória que ele acabara de fazer. Em vez de tentar debater com ele sobre o reino, eu disse: "Você pode não acreditar em Deus, mas acredita no amor, não é?" Ele disse: "Sim, claro." Eu disse a ele: "Então você acredita em Deus?" Ele sorriu e disse: "Orem por mim, por favor. Continuem orando por mim." Quando a noite chegou, Christine e eu nos dirigimos a um palco montado para as pessoas se apresentarem no meio da Revolution Street. Nosso grupo alugou o palco com o único propósito de pregar o evangelho. Nossa equipe subiu ao palco logo após um grupo de travestis ter encerrado sua apresentação. Que lugar perfeito para pregar o evangelho! E foi isso que nossa equipe fez. Foi fervoroso, eu amei. Vendedores passavam gritando e pessoas possuídas por demônios invadiram a multidão e tentaram causar distrações. Eu observei um homem em particular. Ele não se aproximava para receber oração, embora as pessoas estivessem sendo curadas na frente. Eu não conseguia dizer se ele estava desesperado ou crítico. Comecei a conversar com ele. Seu nome era Christopher e ele estava desesperado. Enquanto ele compartilhava sua história comigo, eu pude sentir Deus enchendo-me de compaixão por ele. Ele acabara de perder seu tio, seu único parente restante, que o amara fielmente por anos até o dia em que faleceu. Depois, sua esposa de 15 anos foi deportada repentinamente para a Argentina e não voltaria a visitá-lo por 3 anos. Além disso, ele sofria de esquizofrenia e era viciado em metanfetaminas, cigarros e café. Ele estava em uma espiral descendente e não sabia o que fazer, mas estava desesperado. Eu calmamente perguntei se ele acreditava no que as pessoas estavam proclamando no palco. Ele disse que estava bem com isso, mas não sabia por que Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem com ele. Foi aquela velha luta. Deus é bom? Christopher, como a maioria das pessoas na Terra, precisava ser convencido novamente da bondade de Deus. Ele estava convencido de que Deus não era bom por causa das circunstâncias de sua vida. Felizmente, Deus gosta de convencer as pessoas do contrário. Perguntei-lhe se ele queria se livrar de sua amargura para com o Senhor e se ele estaria disposto a pedir ajuda de Deus para sair de sua confusão.
Ele disse que não queria mais ser amargo e queria ajuda, mas não sabia se Deus poderia ajudá-lo. Perguntei se ele queria dar uma chance a Deus de ajudá-lo. Eu literalmente perguntei a ele: e se você apenas experimentar Jesus? No início da minha vida, eu teria estremecido com tal forma descomprometida de evangelismo. Eu não me preocupo mais com isso. Eu sei que, quando eu tiver a chance de orar, Deus aparecerá e tocará a pessoa. Uma vez tocada, a pessoa entrega sua vida a Jesus por desejo e não pela sobriedade de calcular o custo de se comprometer com a religião. Ele disse sim. Ele estava disposto a dar uma chance a Jesus. Usando a porta aberta que Christopher acabara de me dar, fiz com que ele entregasse verbalmente sua amargura a Deus por meio da oração e depois confessasse com sua boca que Deus o amava e tinha apenas o melhor para ele. Eu o fiz convidar Jesus para entrar em seu coração e pedir a Deus que o perdoasse de seus pecados. Ele nasceu de novo. Então, nós dois começamos a chorar. Estávamos abraçados enquanto eu orava por ele, ambos chorando. Foi uma compaixão sobrenatural. A compaixão, a verdadeira compaixão quebrantada, é poderosa. A confiança que ela cria entre duas pessoas é incrível, e a ação que faz com que uma pessoa tome é notável. A verdadeira compaixão é diferente da simpatia ou piedade, falsificações da compaixão. A verdadeira compaixão sempre leva a pessoa à mudança. Para Cristo, a compaixão era uma porta de entrada para o poder. Quando a compaixão vinha sobre Jesus, sempre resultava na cura dos enfermos ou na ressurreição dos mortos. O verdadeiro amor é movimento. Compaixão sem ação são simplesmente emoções que aquecem o coração e não ajudam as pessoas. Terminamos nosso tempo de oração e enxugamos as lágrimas de nossos olhos. Olhei em seu rosto e vi que, embora estivesse salvo, ainda estava ferido, quebrado e em cativeiro. Eu não sabia mais o que fazer para ajudá-lo, então apertei sua mão e saí. Enquanto me afastava, senti meu estômago revirar ao perceber que Christopher ainda não tinha visto a bondade de Deus demonstrada a ele de maneira tangível. Ele ainda tinha todos os seus problemas e suas circunstâncias ainda eram exatamente as mesmas de antes de orarmos. Eu não o ajudei tangivelmente nem um pouco. Embora ele tivesse recebido Jesus, ele não tinha visto ou sentido Jesus. O que Deus queria fazer naquela noite em sua vida ainda não havia acontecido, e eu estava indo embora. Claro, Christopher tinha uma passagem para o céu, mas por quanto tempo ele iria segurá-la sem que sua fé descansasse no poder de Deus em vez de minhas palavras? Paulo falou sobre a imperatividade disso em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Será que sua passagem escorregaria de sua mão quando ele estendesse a mão para firmar a cabeça na esquizofrenia? Ou enquanto chorava por sua esposa perdida, ou seu tio, ou enquanto procurava as drogas que odiava? Ele precisava de algo que mudasse sua vida de maneira prática, não apenas lágrimas. Voltei para procurá-lo e ele havia sumido. Comecei a chorar mais, perturbado pelo que acabara de fazer, ou melhor dizendo, pela falta do que fiz. Eu estava chorando. Depois de um tempo, olhei para o local onde o encontrei e ele estava lá novamente. Fui até ele e perguntei se Christine e meu amigo Reese poderiam orar por ele e envolvê-lo em oração. Ele disse que se eu confiava neles, ele também confiaria. Após alguns minutos de oração, outro aluno da Bethel juntou-se a eles para orar por Christopher. Christopher mencionou que não tinha boa visão. Então Reese começou a ordenar cura nos olhos de Christopher. Nada aconteceu. Nós oramos novamente. Um dos alunos começou a ficar um pouco invasivo, ou assim me pareceu. Eu queria me erguer e proteger Christopher, e tive que me conter para não afastar esse aluno da Bethel de Christopher. Parecia que ele só se importava com a cura, mas algo me dizia para deixar para lá e confiar no Senhor neste cara. Que tragédia teria sido se eu tivesse desencorajado esse jovem. Na verdade, era a incredulidade em mim que estava me fazendo querer afastá-lo de Christopher. Se eu realmente cresce que Deus curaria Christopher, não importaria os meios necessários para curá-lo. Se eu estivesse cheio de fé, teria confiado no Senhor e deixado esse cara fazer qualquer coisa com Christopher que ele se sentisse levado a fazer. A verdadeira questão não tinha a ver com eu confiar no cara parado na frente de Christopher.
A verdadeira questão era minha deficiência em confiar no Senhor na situação. Esta é uma das razões pelas quais os pastores podem se tornar controladores quando estão tentando proteger seu rebanho. Eles oraram pela terceira vez por seus olhos e novamente nada aconteceu. De repente, Christopher disse: "Que estranho. Tive enfisema por anos e desapareceu de repente. Meus pulmões estão limpos e posso respirar muito bem. Isso nunca acontece." Ele estava muito calmo quando nos contou isso. Ele nos mostrou um inalador que tirou do bolso, dizendo que não havia nos informado sobre seus problemas físicos apenas para ver o que Deus faria através de nós sem que soubéssemos de seus problemas. Nós oramos por seus olhos e seus pulmões foram curados. Vai entender. Oramos por seus olhos pela quarta vez. Desta vez ele disse: "Bom, Deus deve ter senso de humor. Meus olhos estão um pouco melhores, mas o mais importante é que meu joelho está melhor." Ele levantou a perna da calça para nos mostrar uma cicatriz de aproximadamente 17 centímetros em seu joelho. Ele nos contou que a rótula havia sido arrancada por um fragmento de estilhaço no Vietnã. Agora, ele tinha uma rótula artificial e todos os dias, nos últimos 25 anos, isso lhe causava dor. Ele tinha que tomar Vicodin várias vezes ao dia por causa disso e acabou se viciando nele. Agora, a dor havia desaparecido completamente pela primeira vez em 25 anos. Ele começou a dobrar o joelho e testá-lo. Ele o dobrou completamente, com todo o seu peso sobre ele, sem dor. Para ser honesto, fiquei chocado. Perguntei a ele como ele saberia se Deus lhe desse uma nova rótula, já que a que ele tinha era artificial. Ele me disse que rótulas falsas não estalam, então, se o joelho estalasse, ele saberia que era nova. Então, oramos por uma nova rótula. Estendi a mão para o céu e apenas agi como se estivesse pegando uma nova rótula do céu. Então coloquei a mesma mão em seu joelho. Quando terminamos de orar, ele começou a se agachar, testando o joelho. Surpreendentemente, seu joelho estalou. Não estalava há 25 anos. Deus deu a ele uma nova rótula. Por que não? Se ele criou toda a terra, ele pode criar um novo osso. Christopher nos disse antes de começarmos a orar que ele era naturalmente uma pessoa muito calma e inexpressiva. Ele não queria que ficássemos desanimados quando oramos por ele e não ficou fanático. Mas depois que oramos, ele ficou claramente animado. Ele também se convenceu de que o que eu havia dito a ele sobre Deus era verdade. Agora, ele sabia que Deus realmente poderia cuidar de seus outros problemas também. Ele nos disse: "Vocês fizeram de mim um crente e minha esposa nunca vai acreditar em mim." Ficamos em êxtase. Nós o abençoamos, demos a ele uma Bíblia e ele nos disse que queria lê-la naquele momento. Momentos antes de sair para ler a palavra, ele ficou com muito medo por sua esposa, percebendo que ela não era salva e que sem Jesus iria para o inferno. Nós não dissemos nada sobre o inferno para ele. Ele apenas percebeu que era verdade, sem que ninguém o assustasse. Ele disse: "Eu tenho que contar a ela. Oh Deus, deixe-a viver até que eu tenha a chance de contar a ela. Deus, não deixe nada acontecer com ela." Garantimos a ele que tudo ficaria bem e oramos para que ela fosse trazida de volta para ele. A realidade é que Christopher não teria sido convencido da bondade de Deus sem que orássemos por sua cura com fé. Ele teria sido salvo, mas não saberia que Deus o amava em seu coração. Ele teria acreditado porque deveria. Ele teria acreditado porque foi o que outras pessoas lhe disseram. No entanto, no momento em que ele foi curado, o amor de Deus não foi uma ideia distante e imaterial. O amor de Deus tornou-se tangível para ele no momento em que foi curado. Devemos tornar o amor de Deus tangível para aqueles que nos rodeiam. Devemos demonstrar o amor de Deus em vez de apenas falar sobre ele. Quando apenas falamos sobre o amor de Deus e não demonstramos, deixamos as pessoas em uma situação de confiança em nossas palavras, em vez de confiarem no próprio Deus. Christopher acreditava que Deus era bom porque eu disse isso a ele. Ele e eu construímos confiança entre nós, então ele acreditou no que eu disse. Essa é a única razão pela qual ele acreditou. Sua crença em Deus estava enraizada em mim.
mas no momento em que Deus o curou, seu relacionamento e fé em Deus se tornaram seus. Eu não precisava mais dizer a ele que Deus era bom, porque Deus mostrou ao próprio Christopher. Devemos demonstrar o reino. Sem isso, a fé das pessoas é frágil e facilmente destruída. O que é fé? Esse Deus é bom. Devemos mostrar-lhes que Ele é bom. Que história, né? Quando eu traduzo essas histórias, eu fico assim, de queixo caído, igual as pessoas que testemunharam esses milagres. Fico imaginando como aconteceram essas cenas e é incrível a forma como Deus demonstra o amor dele pelas pessoas, né? Sobre o começo dessa história, ele estava resistente a Deus. E é interessante como algumas pessoas simplesmente ficariam muito ofendidas quando Tyler disse: e se você apenas experimentar Jesus, e se você desse uma chance para Deus? Porque infelizmente as pessoas são treinadas religiosamente. Elas têm um forte espírito de religiosidade que impede elas de ver a bondade de Deus. Então alguém poderia até mesmo dizer: ah, mas veja bem, quem você pensa que é para dar uma chance a Deus? É Deus que precisa te dar uma chance. E essas pessoas não entendem que Deus utiliza essas estratégias para se aproximar das pessoas, para quebrar a resistência. Mas enfim, você está sendo edificado por esse livro? Se você está sendo edificado, então faz o seguinte: deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, compartilha com alguém. Tá gostando dessa obra? Tá gostando do que o canal tem feito? Então faz um favor, contribua para essa obra. A chave Pix está na descrição e no primeiro comentário fixado, porque assim você me ajuda a fazer esse canal crescer. Eu vou trazer novos livros, vou trazer equipamentos melhores, tô com um plano de comprar um microfone melhor para melhorar cada vez mais a qualidade do áudio, entre outras coisas. Então, se você está sendo abençoado, contribua com aquilo que você se sentir tocado. Ah, e se você ainda não segue a nossa página no Instagram, segue lá, é @verdade-da-palavra_. O link também está aqui no primeiro comentário fixado. Clica lá e segue. Lá também tem conteúdo todo dia para você compartilhar com a sua família, amigos, com o pessoal da igreja. Então é uma bênção. E a gente também posta alguns cortes lá no Reels no Instagram. Bom, o livro ainda tem outras partes, então fica atento no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!